Muito bem, questão de número 30. Questão de número 30. Nos termos da consolidação das leis do trabalho, a demanda trabalhista contra uma empresa de economia mista, no valor de 30 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficará submetida a qual procedimento? Então, ele quer saber, mais uma vez, sobre procedimento. Mais uma vez, sobre procedimento, tá? Sobre procedimento. E aqui, pessoal, esse procedimento, ele quer saber se cabe, esse procedimento que ele vai citar abaixo, para as empresas de economia mista. E a gente já viu, pessoal, que para a empresa de economia mista, para as empresas de economia mista, não é permitido a utilização do procedimento sumaríssimo. Não é permitido o procedimento sumaríssimo. Mas vamos ver o que ele traz para a gente. Olha lá. O item 1, procedimento sumário. Gente, procedimento sumário já não se utiliza mais porque o procedimento sumaríssimo absorveu o procedimento sumário. Procedimento sumário até 2 salários mínimos, tá? Em regra, não cabe recurso a não ser a violação da Constituição Federal. No procedimento sumaríssimo é o conhecido procedimento de alçada, né? Então, até 2 salários mínimos. Lá ele está falando 30 salários mínimos, né? Rito sumaríssimo, cabe o rito sumaríssimo? Gente, o rito sumaríssimo é complicado porque não cabe o rito sumaríssimo para as empresas, para o ente público. Para o ente público não cabe o rito sumaríssimo. Agora, o rito sumaríssimo cabe para as empresas de economia mista? Sim. Cabe para a empresa pública? Cabe para a empresa pública. Porque ele está dizendo aqui, ó, economia mista, no valor de 30 vezes o salário mínimo. 30 vezes o salário mínimo. Portanto, pessoal, cabe plenamente aqui o procedimento sumaríssimo para empresas de economia mistas. Tá? Para empresas de economia mista, cabe o procedimento sumaríssimo. Tá? Cabe. Não cabe aqui se ele falasse que era uma empresa, um ente público. Estado, União, Distrito Federal, as autarquias, fundações públicas. Aí não caberia o rito sumaríssimo. Mas para empresas públicas, que é regida pelo direito privado, empresas de economia mista, se for até 40 salários mínimos, e aqui ele está dizendo que é 30 salários mínimos, tá? A 30 salários mínimos, então cabe plenamente o rito sumaríssimo. Tá? Porque o rito sumário é até 2 salários mínimos. E ali já ultrapassou, né? Rito ordinário acima de 40 salários mínimos, tá? Rito especial, não se fala no rito especial aqui, gente. O rito especial seria um procedimento especial, por exemplo, o mandado de segurança, a Lei 12.016. Aí nós estamos falando de rito, de procedimento especial. Um procedimento especial, uma ação rescisória, né? Nesse caso, não falamos de procedimento especial. Procedimento comum aqui, quando ele fala procedimento comum, nós estamos falando do rito também ordinário. Então, o rito comum é conhecido como rito ordinário, como procedimento ordinário. Então, o procedimento ordinário, pessoal, é o procedimento comum. A exceção, sumaríssimo, até 2 salários mínimos. Exceção especial, o procedimento especial, ação rescisória, mandado de segurança, tá? Então, a regra é o procedimento comum, que é o mesmo, que é o procedimento ordinário. Procedimento especial não é, nós lemos o tema, não é procedimento especial. Não estamos falando de mandado de segurança, nós estamos falando de ação rescisória, por exemplo. E aí, 2 salários mínimos é o rito sumário, sobrou para a gente o rito sumaríssimo, que é possível sim, por se tratar de uma empresa de economia mista, tá? Portanto, aqui o nosso gabarito, letra B852A, né, da CLT. Gabarito, letra B de bola. Bacana? Mais uma questãozinha. Vamos lá. Questão de número 31. Questão de número 31. Com relação aos recursos no direito processual do trabalho, é correto afirmar que... Então, ele quer informação sobre recursos no processo do trabalho. Recursos no processo do trabalho.
e ele quer a afirmativa correta. Ele quer a afirmativa correta. Vamos lá. Primeira alternativa, cabe a interposição de recurso de revista em face de acordo regional proferido em agravo de instrumento. Tá? Gente, cabe interposição de recurso de revista. As hipóteses do recurso de revista está lá no 896 da CLT. As hipóteses de recurso de revista está no 896 da CLT. Pessoal, o recurso de revista, tá? Ele vai ser interposto quando fere súmula, quando fere uma lei estadual, a convenção coletiva, a lei federal, tá? Então, está lá elencado no 896. Agora, o que ele diz aqui é que cabe a interposição de recurso de revista em face de uma decisão de um agravo de instrumento. Agora, de contrapartida, o agravo de instrumento, o recurso de revista é somente para analisar matéria de direito e não matéria de fato. E o agravo de instrumento, lá no 877, o agravo de instrumento, ele vai ser para quê? 897, desculpe. Do 897, ele vai ser para destrancar recurso. Ele vai ser utilizado para destrancar recurso, o agravo de instrumento. Eu tenho um recurso ordinário. Esse recurso ordinário, ele foi trancado, foi negado o segmento, alegando aí a intempestividade, ou seja, era feriado local, por exemplo, e ao invés do advogado protocolar no 8º dia, ele protocolou no 9º dia, porque era feriado no 8º dia, tá? O juiz não percebeu isso e negou o segmento. O que ele fez? Interpôs agravo de instrumento. Com a ideia do quê? De destrancar esse recurso e fazer com que esse recurso suba para o tribunal. Tá? Agora, dessa decisão, desse agravo de instrumento, não cabe recurso de revista, porque a interposição de recurso de revista é para decidir matéria de direito, violação de súmula, violação de OJ, violação da lei estadual, violação da lei federal, violação da convenção coletiva, do acordo coletivo, somente matéria de direito e não matéria de fato, tá? Recurso de revista. E da decisão do agravo de instrumento, não cabe recurso de revista. Professor, então o que cabe da decisão do agravo de instrumento? Não foi negado esse agravo de instrumento? De repente você vai poder interpor um outro agravo de instrumento. Bacana? Então vamos lá. Então a letra A não nos interessa. Letra B. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho. Até aí tudo bem, tá? Cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo necessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com o recurso interposto pela parte contrária. Gente, o recurso adesivo, ele sim pode ser utilizado aqui no processo do trabalho, tá? Pode sim ser utilizado no processo do trabalho. Nós vamos utilizar o artigo 500 do CPC, o 769 da CLT e o 283, o 218, tá? O 218 do TST, a súmula 218 do TST, o 769 da CLT e o artigo 500 do CPC. O 769 é o artigo ponte, que faz a ligação, um trampolim saindo aqui da consolidação das leis do trabalho para o CPC. Então eu vou utilizar o 769, que diz que aquilo que não for contra os princípios do direito do trabalho, eu posso utilizar a justiça, o direito comum. E o direito comum aqui para nós é o direito processual civil, tá? Então posso utilizar? Posso. É plenamente possível? Súmula 218, tá? Diz que é possível a utilização do recurso adesivo, é compatível o recurso adesivo com o processo do trabalho. No prazo de 8 dias, o que é isso? Eu perco o prazo
do meu recurso ordinário. A empresa interpôs recurso ordinário, tá? A demanda foi parcialmente procedente, a empresa interpôs recurso ordinário. Eu também poderia interpor recurso ordinário. Eu perdi o prazo. Quando eu perco o prazo, eu tenho uma segunda chance através de recurso adesivo. Vou oferecer as minhas contrarrazões no prazo de 8 dias, responder ao recurso ordinário no prazo de 8 dias, isso é chamado de contrarrazões. No momento que eu vou responder o recurso ordinário, eu já adesivo o meu recurso. Então, o recurso adesivo, já interponho o meu recurso adesivo. Esse recurso adesivo vai subir colado, adesivado ao recurso ordinário. Se cair o recurso ordinário, se a empresa desistir do recurso ordinário, também o meu recurso adesivo cai. Tá? Posso. E essa matéria tem que ser idêntica à matéria que a empresa está alegando em sede de recurso ordinário? Não precisa ser a mesma matéria. Já batemos isso várias vezes, caiu em prova e meus alunos acertaram, tá? Não precisa versar sobre a mesma matéria, tá? Então, para essas questões, você vai usar a súmula, dá uma lida na súmula 218, súmula 283, nós vamos resolver essa questão com essa súmula 283, a súmula 218, artigo 500 do CPC, 769 da CLT, para resolvermos essa questão. Então, pode, no prazo de 8 dias? Pode, no prazo de 8 dias, adesivar. Tá? Quando eu perco o prazo de recurso ordinário, recurso agravo de petição, recurso de revista, embargos, sendo necessário, aí ele colocou aqui uma pegadinha, ó, sendo necessário, então não é necessário que verse sobre a mesma matéria que esteja vinculada ao recurso principal, ao recurso interposto pela parte contrária. Não precisa versar sobre a mesma matéria, tá? Então, portanto, tanto a letra A, tá? A letra A está incorreta, a letra B também está incorreta. Vamos para a letra C. Letra C traz para a gente: são incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão de admissibilidade de recurso de revista, não interrompendo sua interposição para qualquer prazo recursal. Gente, o embargo de declaração, o prazo de 5 dias, tá? Prazo de 5 dias, quando de uma sentença ou de um acordo, eu tenho omissão, contradição ou obscuridade, tá? Então, quando tenho omissão, contradição e obscuridade na sentença, eu posso opor embargos de declaração. Posso opor embargo de declaração, tá? Agora, de uma decisão de admissibilidade de recurso, é uma decisão interlocutória, tá? Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Então, não cabe, tá, embargos de declaração, porque o embargo de declaração não é para esse fim. Aqui, ocorreu nesse caso concreto que ele está dizendo, tá, uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória, de imediato, não cabe recurso, tá? De imediato, não cabe recurso. Então, é incabível embargo de declaração opostos em face de decisão de admissibilidade, porque aqui nós estamos falando de decisão interlocutória. Não é uma decisão, não é uma sentença, tá? Então, aqui é a nossa questão mais correta. Vamos ver se temos outra aí. Letra D. Na Justiça do Trabalho, todas as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Gente, cuidado, porque nós temos algumas exceções, tá? Nós temos algumas exceções. E aí, dá uma lidinha também na súmula 214. Súmula 214 traz para a gente as exceções, porque aquela é a mais correta, mas essa questão também ficou bem complicada, porque não são todas as decisões interlocutórias que são irrecorríveis de imediato. Aqui ele generalizou, né? Todas as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Cuidado com isso, dá uma lida na súmula 214, tá, do TST. É importante você ler a súmula 214, tá? Mas o gabarito na prova, o gabarito foi a letra C, tá? Letra C, tá? OJ 377 da SDI, tá? 1 do TST. Bacana? Que trata sobre os embargos, tá? Outra questão, questão de número 32. Questão de número 32. Vamos lá?
uma ação é movida contra duas empresas integrantes do mesmo grupo econômico e uma terceira que alegadamente foi tomadora de serviço durante a parte do contrato. Cada empresa possui um advogado. No caso de imposição no recurso de revista, então o que ele quer saber aqui? Recurso de revista. Interposição de recurso de revista. Vamos para as alternativas. O prazo será computado em dobro porque há litisconsórcio passivo com procuradores diferentes? Gente, já falamos sobre isso, tá? Não se aplica o prazo em dobro, quando nós temos o litisconsórcio. Por exemplo, ali nesse caso concreto, nós temos várias empresas no polo passivo. Cada empresa tem seu advogado. Vou utilizar o artigo 191 do CPC. Porque eles têm procuradores diferentes? Não. É incompatível aqui na Justiça do Trabalho pelo princípio da celeridade aqui no processo do trabalho. Tá? Então, essa aqui está bem tranquila, nós já vimos isso bastante, né? O prazo não poderá ser computado em dobro, tá? O prazo será computado normalmente? O prazo será computado normalmente. Alternativa B, para nós aqui já praticamente fechou. Vamos ver o que diz as outras. O prazo será de 10 dias? Não, gente. O prazo para recurso de revista, agravo de instrumento, recurso ordinário, o nosso prazo aqui é 8, tá? Fica a critério do juiz deferir a dilação do prazo para prejudicar os réus, para não prejudicar os réus, quanto à ampla defesa? Não, gente. Esse prazo aqui que nós falamos são prazos peremptórios, não são prazos dilatórios, tá? Tome muito cuidado com isso. Então, portanto, o nosso gabarito letra B, OJ 310 do TST. Bacana? Então, gabarito letra B de bola. Mais uma questãozinha, questão de número 33. Questão de número 33. Vamos fazer o seguinte, vamos virar o bloco rapidinho, tomo água e voltamos para resolver a questão de número 33.